Observamos pelo enunciado que essa sequência Bn possui a diferença de seus termos, formando uma progressão aritmética. Então, as diferenças é que formam a progressão aritmética, não os termos em si. Como assim? Veja a sequência de números. Nosso valor Bn será dado pelo An mais 1 menos o valor desse An para todo n maior ou igual a 1. Se o n pode ser maior ou igual a 1, significa que o primeiro valor possível natural representa o nosso 1. Se substituirmos o valor de n sendo 1, nós teremos que o B1 será dado pelo valor do A1 mais 1 menos o nosso A1, ou seja, o A2 menos o A1. O nosso A2, pela sequência, ela é dada pelo valor 7. Então, nós temos o 7 menos o primeiro termo da sequência, que é o nosso 4. 7 menos 4, que vale 3. O próximo valor de n será o valor de n sendo igual a 2, ou seja, a nosso n agora é 2. O nosso B2 será o A3 menos o A2. O valor que nós temos para esse A3, nós não sabemos, mas o A2 nós sabemos. Então, o meu termo A2 eu posso substituir por 7. E ele afirma para mim que na sequência numérica, as diferenças desse termo A2 menos A1, A3 menos A2, formam a progressão de razão 2, ou seja, essa diferença do A3 para o A2 tem que formar uma progressão aritmética de razão 2. A progressão aritmética, a cada novo termo, eu somo a minha constante, que é a razão, que nesse caso vale 2. Então, essa diferença tem que ser igual a 3 mais 2, 5. Tem que formar uma progressão aritmética. Logo, o nosso termo A3, ele será simbolizado como sendo 5 mais 7, ou seja, 12. Então, a minha sequência original não é uma progressão aritmética, mas as diferenças formam a progressão aritmética. Observe aqui uma outra maneira de ilustrar a situação. O primeiro termo da sequência é 4, o próximo termo vale 7, o próximo termo eu ainda não sei, o próximo termo eu vou encontrar e assim por diante. Então, eu vou ilustrar para vocês qual seria a representação dessa sequência. Calculando a diferença 7 menos 4, 7 menos 4, nós encontramos 3. Mas essas diferenças devem formar uma progressão aritmética de razão 2. Então, a próxima diferença, nós encontramos o valor 12. Então, o nosso 12 menos o 7, onde nós chegamos em 5. Veja que existe um aumento de 3 para 5. E esse aumento simboliza exatamente a razão da progressão. Nós temos uma progressão aritmética de razão 2. O que eu preciso determinar é qual seria o valor do próximo termo para que isso aconteça. A próxima diferença que nós temos tem que satisfazer a mesma condição, ou seja, essa diferença tem que dar uma PA de razão 2. Se eu tenho 5 unidades e somo 2, a minha diferença tem que ser de 7 unidades. Qual o número que você subtrai 12 e nós chegamos em 7 unidades? 19. 19 menos 12, nós chegamos em 7. A próxima diferença que nós temos, se esse valor da diferença deu 7 e é uma PA de razão 2, a próxima diferença que nós temos, nós vamos simbolizar com mais 2, ou seja, nós chegamos em 9. Isso significa que o próximo termo subtraído de 19 tem que satisfazer a 9. Então, nós chegamos no valor 28. 28 menos 19, nós temos o nosso 9. Isso é o que nós chamamos de progressão aritmética de razão 2. E ele pede para que você continue fazendo esse processo até chegarmos no termo A15. Mas veja uma propriedade que aparece nesse tipo de sequência. Pelos termos encontrados, nós temos o nosso 4, depois
foi dado o valor 7, depois nós encontramos o 12, depois nós encontramos o 19, nós encontramos o próximo, que é o 28, e isso continua para os demais termos. E eu preciso encontrar qual seria o termo de posição 15. Pelo visto, 7 menos 4, nós chegamos em 3. 12 menos 7, nós chegamos em 5. 19 menos 12, nós chegamos em 7. 28 menos 19, nós chegamos em 9. E assim por diante. Veja que o termo A2, ele é a soma desse termo que nós temos como A1, mais o termo da nossa sequência. O meu 3 adicionado com 4 fornece o valor 7. Se somarmos esse valor 4, mais o valor 3, mais o valor 5, somando esses três números, ele fornece o nosso 12. Veja que cada termo da sequência original simboliza a soma dos termos da progressão mais o valor 4. Se você observar termo 19, ele pode ser obtido pela soma do 7 mais o valor 5, mais o valor 3, mais o valor 4. Ao somarmos esses termos, 7 mais 5 mais 3 mais 4, nós chegamos no 19. E assim por diante. O que percebemos como propriedade? O termo nessa posição é o termo A4. O termo A4 foi obtido somando três termos da progressão aritmética mais o valor 4. E é isso que eu vou fazer para determinar o termo A15, para evitar de escrever todos os termos até o A15. Observamos que o valor 7 é o nosso B3, o 5 simboliza o B2 e esse simboliza o B1. Então percebemos que o termo da posição da sequência dada por A, ele é a soma dos termos da progressão aritmética. Então o termo de posição A15 será a soma do valor B1 mais o nosso B2 até chegar no último termo B14 mais o 4. E essa sequência, ela é uma progressão aritmética de razão 2, onde nós sabemos determinar a soma. A soma dos 14 termos será o primeiro mais o último termo, que é o B14, vezes o número de termos, que é 14, sobre 2. Eu sei que o primeiro termo da minha soma B1 é o 3, mas eu preciso do termo de posição B14. Posso simplificar esse 2 com 14, onde nós encontramos 7. Então, a minha sequência de soma dos 14 termos depende de eu encontrar o valor do B14. Como encontrar um termo da progressão aritmética? O nosso B14 será o B1 mais 14 menos 1 vezes a razão. Então, o termo B14 será o primeiro termo B1, que vale 3, mais 13 vezes a razão, que é 2. Então, o termo B14, 26 com 3, 29. Logo, nós podemos substituir o valor por 29, de onde nós concluímos que a soma dos 14 termos da progressão aritmética será dada por 224. Substituindo na relação anterior do A15, nós temos o valor da soma, 224 mais 4, onde nós temos 228, alternativa E.